Boa noite. Bem, lancei uma pergunta no meu Facebook. O que a ceia do Senhor significa for you, para você? E gostaria de falar um pouquinho sobre o mesmo. Nós encontramos em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 26, né? A instituição da ceia. Ou seja, o livro de Coríntios, o capítulo 11, está repartido em duas partes, né? Onde Paulo fala sobre o véu e onde Paulo fala sobre a questão da ceia. É interessante o versículo 17 que Paulo fala: Nisto, porém, que vou vos dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Por que Paulo fala isso? É, porque no versículo primeiro, né, o segundo versículo do capítulo 11, que diz que eu louvo-vos, irmão, porque em tudo vos lembrais de mim. Então, Paulo, quando estava a falar aos irmãos sobre o uso do véu, ele começou a louvar os irmãos porque lembravam, né, em tudo que faziam, lembravam-se do apóstolo Paulo e, e faziam, né, as coisas segundo Paulo entregou para eles. Mas quando foi o assunto da ceia do Senhor, eles estavam fazendo com uma desordem, uma coisa tão estranha, que o apóstolo Paulo, claro, disse que no que eu vou escrever agora, não, vos louvo. Tudo bem, Afonso? Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Bom, então, aqui Paulo, né, fala sobre o uso, ou a forma correta de lembrar da morte do Senhor. Por quê? Porque o capítulo todo, o livro todo de 1 de Coríntios, significa a manutenção da Assembleia. Corinto, todos os livros de Corinto estão ligados com isso, né? Paulo faz a seguinte manutenção da Assembleia, porque os irmãos em Corinto tinham muitos problemas, desde o capítulo 1 até o capítulo 16, né? Tinha problema em divisão, problema em não julgar o mal moral, problema em levar-se uns aos outros, né, em tribunais. Fizeram perguntas ao apóstolo Paulo concernente o casamento, tinham problema em questões de liberdade cristãs quanto à idolatria, ou coisas sacrificadas aos ídolos, a ídolo, desculpa, em vez de idolatria. E, né, depois chega a questão do uso do véu, depois vem a questão das línguas, que Paulo fala, não quero irmãos que sejam ignorantes. Ontem já falei sobre isso também com os irmãos, um pouquinho da ignorância, né, nas escrituras. Ontem não, no domingo falei sobre isso. E no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor, capítulo 14 sobre a ordem, né, na Assembleia, quando estiver reunida, capítulo 15 sobre a verdade fundamental, uma verdade que nós cristãos devemos ter em nossos corações, que é concernente à ressurreição dentre os mortos. E no capítulo 16, Paulo fala sobre a questão das coletas, né? Mas aqui o que me interessa é apenas o que a ceia significa para você. O que a ceia do Senhor significa? Porque no versículo 23, né, Paulo fala que, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É interessante que Paulo não fala que leu, né, algum livro, não. Paulo fala que recebeu do Senhor. Quando é que Paulo recebeu? Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Isso nós encontramos em 1 de Coríntios, não. Em 2 de Coríntios, capítulo 12, né, Paulo a dizer isso. Então é muito interessante isso. E ele depois diz que, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que Jesus tomou o pão, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, né? E no versículo 25, semelhantemente, que é da mesma maneira, né? Vai falar sobre isso. Fala também depois em memória de mim. O que me chama a atenção, uma das coisas que me chama a atenção, que eu quero partilhar aqui convosco, é que diz que, porque todas as vezes que comerdes deste cálice e não, comerdes deste pão, desculpa, e beberdes deste cálice, anuncias a morte do Senhor até que ele venha. Isso é que me interessa para falar hoje com os irmãos. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Porque nós, na ceia do Senhor, né, que é uma festa das lembranças, nós lembramos da morte do Senhor, lembramos do sacrifício do Senhor, né, a ceia do Senhor, o pão que nós partimos, representa que, embora muitos
Uns Lunda Norte, outros Luanda, outros Cabinda, outro Benguela, outro Ambo, outro Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, países lá fora, né? E são cristãos. Embora nós somos muitos, nós formamos um único pão, ou seja, um só corpo. Isso é verdade, verdadeira, e nós não podemos ir contra esse princípio. Mas quando ele fala que anuncias a morte do Senhor até que ele venha, isso é de vera interessante. Porque sempre, irmãos, que nós estivermos a pegar o pão e a partir, devemos pensar assim: o nosso Senhor ainda não voltou, sabe? É. Porque nós temos a bendita esperança, como eu disse, né, uma vez dessa, esperança nas escrituras não é um oxalá, tipo, oxalá que isso aconteça, oxalá que eu tenha dinheiro, oxalá que eu ganhe X, oxalá que eu seja aquilo, oxalá que eu faça aquilo, oxalá que eu não faça aquilo. Não, nas escrituras certeza não é isso, não é um oxalá. Nas escrituras esperança, desculpa, é uma certeza, sim, é uma certeza, porém adiada. Porque eu posso dizer, oxalá que eu tenha um carro, oxalá que eu compre uma casa, oxalá que eu tenha algum dinheiro no banco, oxalá que eu vá para Moçambique, oxalá que eu vá para o Brasil. Isso são apenas esperança conforme o mundo define, né? Que eu tenho uma esperança que vou fazer e oxalá eu consiga, tomara que eu consiga. Mas nas escrituras não é isso, nas escrituras é certeza, porém uma certeza adiada. Quando é que vai acontecer? Não sabemos. Mas vai acontecer? Sim, vai. Isso é a certeza, ou é a esperança nas escrituras. Certeza, porém certeza adiada. Então aqui nós vemos isso. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor ainda não voltou. Não. Ainda não temos o Senhor aqui conosco. Mas ele vem? Sim, ele vem. Quando? Não sabemos. Porém, temos a certeza de que o Senhor vem. Só não sabemos quando o nosso Senhor vem. Então, devemos ficar bem felizes com isso. E é isso que a ceia do Senhor, em parte, né? Porque lembra muitas coisas, como alguns irmãos foram escrever lá no meu post, mas lembra-me muito isso. Porque cada vez que nós partimos o pão, nós estamos a ver que o Senhor ainda não voltou. O Senhor ainda não voltou. Porque se ele voltasse, nós não partiríamos mais o pão. Né? Então é muito bom pensarmos nessas coisas e saber que o Senhor tem se interessado muito conosco. Porque para muitos de nós pode não significar muita coisa. Ah, partir o pão hoje, partir o pão amanhã. Tipo, partir o pão hoje domingo, partir o pão amanhã domingo, né? Partir o pão no outro domingo, sempre é sempre a mesma coisa. Parece uma rotina. Mas para o Senhor significa muito. Por isso é que Ele pediu para fazermos isso. Todas as vezes em memória dEle. Todas as vezes. Não pode haver um domingo, um dia do Senhor que vamos partir o pão e não estamos a partir o pão em memória do Senhor. Não pode ter um dia como esse, sabe? Nós devemos partir sempre o pão em memória do Senhor. Lembrar sempre do Senhor. Então, é muito bom termos esses pensamentos, né, em nossos corações. É muito bom colocarmos isso em nossos corações de que é memória do Senhor, o seu sacrifício, não os seus, né? O seu sacrifício, é memória do Senhor tudo o que acontece, é memória do Senhor o que as Escrituras falam, é memória do Senhor que ele foi batido, que ele veio obedecer ao Pai, quer dizer, tudo é em memória dele. E uma das coisas também que estamos a anunciar a morte dele até que ele venha. Então o Senhor ainda não voltou, ainda não veio buscar os seus santos, não fomos ao encontro dele nos ares, por isso é que nós estamos aqui partindo o pão. Então sempre que partimos o pão, devemos ter conosco isso, que o nosso Senhor ainda não voltou. Bem, é mais ou menos isso que eu gostaria de partilhar. E agora, o que a ceia do Senhor significa para você? Um abraço, Ashley, vosso irmão em Cristo.